As nossas imperfeições, ó. Agora, dona Silvia, já estou vendo você aí, viu? Dona Silvia. Sérgio. Duas pessoas. Tem 2 ouvintes aqui até agora. Nádia. Valce. Minha irmã, boa noite, minha irmã. Hoje entrei aqui um pouquinho mais tarde. O que mais? Nádia entrou agora. Muito bem. Tem sempre que dar 1 minuto, 2 minutinhos para que algumas pessoas entrem. Angélica. Vai, tem a mãozinha assim, que eu não sei quem é que está mandando essa mãozinha assim, tá certo? Manu. Hoje eu vou procurar ser breve, tá certo? Porque, como é sábado, tá todo mundo no descanso, né? Passou a semana em quarentena e hoje sábado é o dia de descansar da quarentena, tá certo? Tô vendo aí. Muito bem. Pessoal, enquanto a gente não começa, existe aí uma campanha para que se faça jejum pelo Brasil, de meia-noite de hoje, tá certo? Até meio-dia de amanhã. Eu quero dizer para você que está aqui que eu estou nessa, tá certo? Jejuar não é ficar sem comer. Você pode até abdicar da comida, mas o principal é você, né? De tempo em tempo, vai lá, está trabalhando, lavando prato, orando, né? Ou ajeitando a casa, está orando, sempre com a cabeça no Senhor, e de preferência, eu acho que a melhor forma é o seguinte, de tempo em tempo, sei lá, de meia hora, você escolhe um salmo. Que tal o Salmo 119? Você pode não ler todo, certo? Ou o livro de Provérbios, né? Você vendo um capítulo de Provérbios, tá certo? Meia hora depois, outro capítulo de Provérbios, que isso você vai introspectando, tá certo? É a melhor forma que você tem para não ficar com a mente assim, voando, tá certo? Mas é interessante que todos se unam em oração, tá certo? O texto que eu preguei, eu creio que aqui em Joel, ontem, o tema de Joel, tá certo? Deixa eu ver se ainda está marcado aqui. Onde o Senhor diz, em algum canto aqui, que proclamando um grande jejum, tá certo? Proclamai um grande jejum. E aí, resultado, para que ele possa realmente responder ao clamor. Então, nós estaremos unidos num grande jejum, tá certo? Por nossa pátria. É no jejum pela pessoa em si, tá certo? Mas o jejum pelo Brasil. É o Brasil, dos brasileiros, que nós temos que jejuar pelo Brasil, para que o Senhor possa agir nesse momento, para que o Senhor possa mandar essa pandemia lá, não digo para onde veio, né? Que já veio, já deixou sequelas, mas que dê fim, faça sumir da humanidade essa pandemia e que também o Senhor, em nome de Jesus, ele bloqueie o interesse político de roubar os recursos financeiros, tá certo? Como agora mesmo eu estava ouvindo o jornalista Neumani, tá certo? E ele mostrando, Tabata, tudo bom, Tabata? E ele mostrando justamente que o presidente do Congresso, da Câmara, tá certo?
já estava por baixo do pano mexendo em 3 bilhões para ficar com os políticos. Quer dizer, é sem vergonhice de todo jeito. Então, é uma hora que as pessoas se prevalecem da pandemia, porque para político vocês escrevam, ele não tem mãe, não tem religião, não tem escrúpulo. É ele, pela vontade dele, e que a nação se escafeda. Ele grita, como se estivesse fazendo alguma coisa, mas não está, nem sempre. Então, vamos orar, tá certo? Pedindo ao Senhor que o Senhor barre essa gana desses políticos nossos de desonestidade, de levar vantagem em tudo, querer enganar o povo, roubar o dinheiro do povo, tá certo? Isso não é justo, tá certo? Bem, pessoal, eu não vou demorar hoje, conforme eu já falei, e hoje não vou fazer nenhuma exegese. Eu gostaria de comentar com você um pouco sobre o Salmo 1. Salmo 1, sabe onde ele fica? No Salmo 1, antes do Salmo 2, tá certo? Antes do Salmo 2, você vai ver o Salmo 1, não tem erro, tá certo? E se você não acertar ele na Bíblia, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. Você acha do mesmo jeito, não se aveste, tá certo? Tabata, você está com quantos computadores, Tabata? Já acendei para você, acendei de novo agora. Bem, eu vou falar, e se alguém entrar, não vou falar, tá certo? Porque, de repente, você pode perder o fio da meada se no meio cortar e falar ou fulano ou beltrano. Então, vamos meditar nesse momento. E eu gostaria de hoje começar de uma forma diferente. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, juntamente com essas vidas que estão aqui neste momento, Senhor. Eu não sei outras pessoas que estão aqui, eu não sei se há pessoas que estão olhando, mas somos poucos, mas poucas pessoas que realmente estão te procurando hoje, Pai. E em nome de Jesus, nós colocamos esse momento com Deus diante de Ti. Fala ao nosso coração e ouve o nosso clamor. E já agora também, Senhor, eu sei que as pessoas de várias denominações no Brasil e no mundo estão prontos a entrar em jejum a partir de meia-noite, Senhor, mas nós colocamos o nosso jejum diante de Ti, Pai. Senhor, que Tu possas ouvir nesse clamor, como diz, né, o autor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e te buscar. Estaremos 12 horas nos humilhando diante de Ti, te buscando e orando. E Tu diz, Tu ouvirás do céu essa oração. E Tu vai dar um jeito em nosso Brasil, Pai. Vai derramar a Tua vontade e não a vontade dos políticos, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os recursos financeiros liberados para os hospitais, principalmente, Pai, para os ventiladores, Senhor, agora mesmo, Senhor, uma carga de 600 ventiladores que vinha da China e foi comprada pela Bahia, juntamente com o Ceará, os Estados Unidos reteve lá para eles, Pai. Meteu a mão. Uma carga, Senhor, de ventiladores que ia para a França, os Estados Unidos reteve para ele, pagou mais dinheiro e pegou os ventiladores dos franceses. Não é justo. Ou seja, quem tem dinheiro não é justo, Pai. De forma nenhuma. Então, Senhor, eu te peço por isso, Senhor. Eu te peço, Senhor, porque, em nome de Jesus, empresas aéreas estão demitindo a rodo. Como eu vi hoje, Senhor, uma do Canadá demitiu 5.000 pessoas. Outra demitiu mais 6.000 pessoas. Aqui, a Azul cortou todo o voo internacional e cortou e parou 90% de sua frota, Pai. E assim é no mundo, Senhor. A aviação parou, certo? E, Senhor, em João Pessoa, né, antes de Recife, agora em João Pessoa, mais de quase 500, Senhor, motoristas e cobradores de ônibus foram demitidos também, Senhor. E o dono da empresa disse, eu não tenho como pagar, são 5 milhões de reais por mês, o ônibus ganha andando. E os ônibus estão parados porque não tem ninguém pegando ônibus. Resultado, eu tive que demitir. Senhor, e isso é um pouco do muito que poderá ocasionar essa pandemia. Então, a pandemia só não está, Senhor, ameaçando levar pessoas à morte e até levando algumas à morte. Mas está, Senhor,
destruindo o nosso Brasil e o mundo, Pai. Por isso, Senhor, eu creio, mais do que nunca, que tu tem que intervir na situação. Porque, Senhor, sem emprego, sem comida, vai aumentar o número de assaltos, Senhor, no do Gero Gale, meu irmão de Goiânia. Então, o resultado, nós pedimos que tu, Senhor, interfira. Ontem mesmo, aqui junto de casa, certo? O rapaz parou o carro e 3 pessoas que estavam passeando na rua como se não fosse nada, cercaram o carro, bateram no motorista e levaram o carro, deixaram o carro na rua. Aqui. Ou seja, tende a aumentar a violência porque as pessoas estão com fome, estão sem trabalho, sem emprego e sem previsão. Então, essa é a minha oração hoje, Senhor, em nome de Jesus. Bem, eu vou apenas ler, tá certo? A partir do momento que a gente vai lendo, vamos ver o que é que Deus fala para a gente a partir do Salmo 1. Lembrando que Salmo não é doutrinário, tá certo? Salmo não é doutrinário. O Salmo é uma expressão de gratidão, às vezes de medo, às vezes de revolta, do salmista, tá certo? Então, ele não é doutrinário, mas dentro dessa forma de escrita, não é? A gente tira algo para a gente. E aí, o Salmo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é a impiedade naquela época? O ímpio, para ele, para o autor, era alguém que estava fora da lei de Deus, uma pessoa que não conhecia Deus, certo? E ele disse, olha, é feliz o homem que toma conselho naquele que conhece a Deus e não aquele que não conhece a Deus. Então, se eu conheço a Deus, tá certo? Então, muitas vezes a pessoa faz, puxa, a pastora Silvia está aqui nos dois, certo? Se eu conheço a Deus, por que eu vou me aconselhar, certo? Para algumas coisas com aquela que não conhece a Deus. Então, o salmista diz, bem-aventurado, feliz o homem no sentido de humanidade, não é o homem só do sexo masculino, é o homem no sentido de humanidade, que não anda no conselho do ímpio e não se detém no caminho de pecadores, você não perde tempo no caminho de pecadores. Então, ele diz, esse homem, certo, que se aconselha com o Senhor, Gabriela, tá certo? O homem que se aconselha, né, com pessoas de Deus e não perde tempo em pessoas que não têm compromisso com Deus. Quando eu falo compromisso com Deus, não estou falando de igreja, estou falando de pessoas que muitas vezes não frequentam a igreja, mas são pessoas que têm Deus dentro dela, certo? E ele diz, feliz o homem que não perde tempo no caminho de pecadores. Pecadores é aquele que erra a curva, né? Erra o caminho, certo? Deus está aqui, mas a pessoa está do outro lado. E ele diz, feliz é o homem também que não senta na roda de escarnecedores. Escarnecedores, minha gente, é algo que não edifica ninguém. Quando se fala em escarnecer, quantas pessoas fazem uma roda, seja para escarnecer de governo, do não governo, do ex-presidente, do presidente atual, do ex-político, tal. A pessoa só faz escarnecer, mas não tem muitas vezes uma atitude de contribuir, tá certo? Então, se a gente não pode contribuir, não pode mudar, a Bíblia diz o seguinte, que você então ore pelos governantes, certo? Se o governante que está aí não é o seu, ore por ele. E se ele é o seu, ore por ele. Tá certo? Porque daqui a 2 anos você tem a oportunidade de manter ou mandar o cabo para a China, lá para Wuhan. Tá certo? Vai para Wuhan e não volte mais. Mas através do voto. Tá certo? E o Salmo 1, Gabriela, se você tem uma Bíblia aí, Salmo 1, tá certo? Independente da versão, que seja católica ou evangélica ou não. Então, nós estamos falando sobre o Salmo 1. E ele diz, bem-aventurado o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Interessante que a lei do Senhor, ela vinha, né, quando começou a história, vamos dizer, do criacionismo a ser escrita, é uma história que passava de boca para boca, de pai para filho, de avô para avó, de bisneto, sei lá o quê, e veio assim por toda a humanidade e praticamente não havia mudança, havia muita fidelidade. Tá certo?
até um dia ela ser escrita, né? Abraão, por exemplo, as escrituras de Abraão, elas existem em barro. São tijolinhos de barro que existem contando a história, porque é o que tinha na época, tá certo? E aqui diz, olha, feliz é o homem, feliz é a mulher, que antes de tudo tem o seu prazer na lei do Senhor, e diz, na lei do Senhor medita dia e noite. O que é meditar dia e noite? Deixa eu falar para você o seguinte, isso aqui não é complicado, minha gente, certo? Olha, minha Bíblia só tem, olha como está rasgadinha aqui, ó, tá vendo? Coitadinha, mas é boa, tá certo? Então, resultado, meditar na lei, como é que eu posso meditar na lei do Senhor? Quando eu conheço a lei do Senhor, tá certo? E a Bíblia diz, os mandamentos do Senhor não são pesados, eles são leves. Quem bota peso, muitas vezes, são as pessoas que tiram daqui e jogam peso nas suas costas, tá certo? E ele diz, olha, você que medita na palavra de Deus dia e noite, então, o que acontece? Nessa situação que nós estamos aqui vivendo, qual o conforto? Nós estamos presos, né, dentro de casa, numa quarentena, é uma quarentena que é 17 dias, 16 dias, alguma coisa assim, mas é uma quarentena, tá certo? As pessoas estão temerosas. E aí, o que acontece? Você vai para a palavra de Deus, tá certo? Vai para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, tá com dificuldade? O Senhor é o meu pastor. Está com medo? O Senhor é o meu pastor. Mas como é que eu sei que o Senhor é o meu pastor? Porque eu li, minha gente. Eu aprendi, certo? Eu apenas li, introspectei. Puxa, Senhor, estou com medo. Mas aqui diz, Senhor, que tu és o meu pastor. Senhor, está ameaçando faltar comida. Mas, Senhor, tu diz, olha, tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, estou com medo da morte. Olha lá, isso é Salmo 23. Presta atenção, Flavinha, nessa analogia. O Salmo 23, Davi, ele sabia que ele teria um momento de dificuldade na sua vida. Talvez um momento de dificuldade onde ele não tivesse amigos, parentes, ninguém. E aí é quando ele escreve. E era um caminho difícil, um caminho de morte, né? Muitas vezes você perdeu o emprego, você compara essa perda de emprego a um caminho de morte. Não é. Se você perder o emprego, Deus vai providenciar outro para você. Ele providencia, mas vai ter que procurar, tá certo? Então, o que acontece? Aí Davi escreve, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ou seja, Davi está dizendo, no Salmo 23, que no momento de dificuldade, que você olha para a direita, você olha para a esquerda, olha para frente, para baixo, para baixo, você não encontra mais ninguém. Você não encontra a quem recorrer. Mas ele diz, olha, eu não estou encontrando ninguém, mas uma coisa eu tenho convicção, que tu estás comigo. Por que eu sei? Porque está escrito aqui, tá certo? Na palavra de Deus, que Deus estará comigo nesse momento de dificuldade. Isso é introspectar a palavra de Deus. Márcia Moreira, tá certo? E ainda no Salmo 1, ele diz, ora, ele faz um comparativo, eu chamo antropomorfismo, tá certo? Quando Deus usa os meios que existem aqui, por exemplo, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira, eu sou o pé de uva, tá certo? Por que videira? Porque naquela região onde ele andava, à época, existia muitos pés de uva, tá certo? E ele disse, ó, tá vendo esse pé de uva? Eu me comparo a ele. Então, eu sou o caule e você que está me ouvindo, vocês são os galhos, tá certo? Então, aqui, o autor, ele diz o seguinte, olha, este homem, essa mulher, que não anda no conselho dos ímpios, este homem, esta mulher, que não se detém no caminho de pecadores, este homem, essa mulher, que não se assenta na roda dos escarnecedores, este homem, essa mulher, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, aí ele diz, como é que essa pessoa é?
a quem essa pessoa se compara? A quem você é comparável? Com quem você se parece? Aí o salmista diz: este homem, essa mulher, é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Ou seja, é uma árvore frondosa e regada. É diferente de uma árvore lá do Alto Sertão, que chega a estar assim, ó, seca. Agora não, que está chovendo muito, tá certo? Ou uma árvore do deserto, tá certo? Ele diz, olha, essa pessoa que se enche da palavra de Deus e vive a palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Ora, e ele diz, se ela está junto a ribeiros d'água, ela é frondosa, e se ela é frondosa, no momento certo ela dará frutos. Ora, veja o fruto, vamos usar para a nossa região, tá certo? Ali para a banda de Paudalho Carpina, tá certo? Falar aí da terra de Dona Silvia, que tem muitos pés de jaca, muito pé de manga, tudinho. Uma coisa é você ver naquela região, os pés de manga são lindos, a jaca chega a me dar água na boca. Você pode não gostar, mas para mim ela é maravilhosa. Então, ali, agora vai ver um pé de jaca, um pé de manga plantada num sertão seco. Vai sair os frutos tudo minguado. Eu digo isso porque, né, lá em Gravatá, de vez em quando eu vou em algum local lá, que é agreste, e os pés de manga naquela região saem, e caju, inclusive, sai tudo michado. Umas porcariazinhas desse tamanho, porque não é um local apropriado. E Deus diz, olha, essas pessoas que vivem a minha palavra são como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, e no momento certo vai dar fruto. E aí tem outra particularidade, minha gente. Um fruto é algo desejável, né? Você passa por um pé de manga rosa, um pé de manga espada, um pé de manguito, alguma coisa nesse sentido, que está madurinha ali, você olha, você deseja. Então, é o seguinte, a pessoa que vive a palavra de Deus, o fruto dessa pessoa tem que ser um fruto desejável pelas pessoas que convivem com ela. É a pessoa chegar para você, vamos dizer aqui, Gabi, tá certo? Gabriela Freitas. Ora, Gabi, você tem coisas assim que emanam de você que são desejáveis. Talvez uma paz, um conselho, alguma coisa assim, tá certo? E como aqui a pastora Silvia, a pastora Jerusa, tá certo? E outras pessoas aqui. Então é isso que ele está dizendo. Você, para dar fruto desejável, você tem que viver a palavra de Deus e estar plantado junto a ribeiros d'água. Porém, vamos fazer uma analogia. Você sabe qual é esse rio que está regando essa árvore plantada, o chamado ribeiros d'água? É o rio do Espírito. É você que está cheio do Espírito de Deus, tá certo? Você dá fruto. Presta atenção. Você dá fruto porque você está encharcado de Deus. É como Paulo diz na carta dele aos Efésios, né? Que nós devemos nos encher do Espírito. É transbordar do Espírito. Aí você vai ver o que é que você dá fruto na sua vida. E olha, não é fruto que apodrece, é fruto que permanece. É aquela pessoa que, pelo seu testemunho, as pessoas se encantam. E olha, e ela recebe esse fruto da tua vida e leva na vida dela até a hora da morte. Ok? E diz mais. Além do fruto, ele diz que as suas folhagens não murcham. As folhagens, vamos dizer o seguinte, as folhagens, de acordo com a parábola lá da videira em João 15, Jesus diz, olha, eu, né, sou a videira, agora vocês que estão aí são os ramos, tá certo? Então, se você está ligado a Cristo, você pega a seiva do caule de Cristo, tá certo? E assim, o que acontece? Você está pegando a seiva dentro de você, dada pelo fluir do Espírito na sua vida, e, em consequência disso, você não murcha. Você não é um crente, não é uma crente murcha. Você é alguém que vibra em Cristo Jesus. E aí continua. E aí ele dá uma fechada aqui sensacional. Veja bem, para eu dar essa fechada sensacional, eu vou repetir do primeiro. O homem e a mulher, tá certo? Que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores,
não se assenta na roda de escarnecedores. O homem e a mulher que tem o seu prazer na lei do Senhor, o homem e a mulher que na lei do Senhor medita dia e noite, é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dará fruto, e a sua folhagem não murcha. E agora vem a bênção. Ele diz, tudo quanto esse homem e essa mulher fizer, será bem sucedido. Quem pode dizer amém? Tá certo? Tudo. Se você vive a vontade de Deus, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedida. Por quê? Porque é promessa escrita aqui. Ele escreveu, Senhor, tu disseste que eu tendo a vida em ti, eu teria sucesso. Mas sucesso não significa ser nem sempre financeiro. É sua vida. Uma vida mesmo diante de dificuldade. Você está em paz. Você é sucedido, é bem sucedido, porque Deus está contigo. E aí, ele faz o seguinte. Ele diz, tá certo? Eu vou fechar a conversa, você dá um pulo aqui para não quebrar. Ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Veja bem, o Senhor conhece o caminho dos justos. Deixa eu lembrar, o Senhor conhece o caminho dos justos. O que é isso? À época, quando foi escrito, já existia a lei mosaica, tá certo? O Pentateuco, tudo isso aí e tal. Então, eles entendiam que estar justificado era quem cumpria a lei. Uma lei impossível de se cumprir. Aí chega Jesus e cumpre a lei por mim e por você. Tá certo? Então, eu e você que está aqui, tá certo? Nós somos justificados hoje pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo que verteu na cruz e ele encharca a minha vida, encharca a sua vida. Por isso que nós somos justificados. E ele diz, pois o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho daquela que está em Cristo Jesus. Não adianta eu dizer, eu estou em Cristo. O Senhor conhece. É o Senhor que sonda o teu coração. É o Senhor que sonda o meu coração. E aí ele diz, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Tá certo? Essa é a nossa reflexão de hoje. Bem-aventurado o homem que não senta, né, no caminho do escarnecedor, nem se detém no caminho de pecadores. Mas o cerne desse versículo é aquele que medita nas palavras de Deus dia e noite. Eu só posso meditar naquilo que eu conheço. Naquilo que eu não conheço, eu não posso meditar, minha gente. Não é verdade? Eu não posso meditar. Então, neste momento, mais uma vez, agradecendo a participação de vocês, lembrando que esse nosso vídeo fica aí, tá certo? A Dreide Barros, tá certo? Ele fica no Face, tá certo? E no Face você pode compartilhar com alguém que você diga, puxa, eu acho que alguém que não ouviu essa live hoje deveria ter ouvido, tá certo? Deveria ter ouvido essa live. Aí você compartilha para aquela pessoa, ou pelo MSN e tal, tá certo? E mais tarde estará também no meu canal do YouTube, Luiz Andrade. Aqui no Instagram, eu jogo ele cai na... Agora esqueci, ele fica lá no Instagram, tá certo? Aquela publicação temporária, tá certo? Mas ali você entrando, você pode compartilhar para alguém que você queira, tá certo? Então, no Instagram tá aqui, tá certo? Mas no Face é que salva. Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Vamos orar mais uma vez, conforme combinado aqui, ainda algumas pessoas entrando, entrou agora Janeiro, entrou a Karen Bernardes, tá certo? Lá de Feira de Santana. Nós temos aqui um desafio de meia-noite de hoje, na verdade seria meia-noite sempre é amanhã, né? Mas a partir de 23h59 e 59, quando o ponteiro vira, nós estaremos jejuando até meio-dia de amanhã pelo Brasil, tá certo?
vamos esquecer as diferenças. É pela pátria em si. Tá certo? É pela pátria. Nós precisamos, achamos que Deus tem que colocar algo assim, direto em cima do Brasil, em cima desses políticos, tá certo? Como eu canso de... quer dizer, eu não canso de dizer. É uma opinião minha, tá certo? É uma opinião minha pessoal. Gente, é a opinião de Luiz Andrade, responsabilidade minha. Político é político. Pode ter o nome do partido que for, político é político. Ele sempre vai primar por ele, pelos dele, e para ele são todas as coisas. É quase repetindo a Bíblia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se sobrar, depois de muita briga, ele bota assim, uma colherzinha de xarope na boca do povo, o povo, não. Política é política. Aposte em Cristo Jesus. Medite na palavra de Deus dia e noite. Joelho no chão, porque é Ele que nos sustenta. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem do Congresso. Diz, meu socorro vem do Senhor, porque foi o Senhor que fez o céu e a terra. Jesus estava lá na criação. E a Bíblia diz que o mundo foi feito por Cristo, para Cristo, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem acaba melhor do que esse para depois? Então, agradeço a participação de vocês, tá certo? E vamos ver se amanhã, porque amanhã tem culto, né? Então, eu entrando na live aqui, às vezes 7, 8 horas, não sei, coincide com o culto de vocês. Mas, uma vez, se eu entro, se tiver algum ouvinte, tudo bem, tá certo? E vamos lá. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém? Tá certo? Agora eu vou citar aqui a despedida da Igreja Episcopal em homenagem à pastora Silvia. Ide na paz de Cristo, sede fortes e corajosos, no testemunho do Evangelho entre todos os povos. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Tá certo? Vou encerrar agora. Fiquem na paz. Bye. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tá certo? Vamos encerrar aqui o Face primeiro. Ele não quer encerrar, tá certo? Ele está revoltado por algum motivo. Agora ele quer encerrar. Vamos lá. Deus abençoe vocês.